Nesta semana, na novela Contigo Sim, Adela dá um tapa na cara de Mirtes e defende Ângela. Salma foge com Isaac para Los Angeles e se separa de Léo. Leonardo entra na mansão Vega e consegue recuperar o dinheiro e os recibos da fundação. Álvaro distrai Samantha e faz amor com ela. Leonardo prova que Ângela é inocente. Mirtes está entre a cruz e a espada de ser descoberta pela polícia. Leonardo ameaça denunciar Mirtes caso descubra que ela matou seu pai. E mais, Samantha descobre que Álvaro recuperou a visão e conta tudo para Ângela e Leonardo. Confira tudo isso e muito mais no resumo semanal de 14 a 18 de outubro da novela Últimas Semanas de Contigo Sim. Mas antes, se inscrevam-se no canal, ative o sininho de notificações e deixem seu like. 125. Mirtes liga para Salma. Salma diz que tudo está pronto. Mirtes pede que ela procure a forma de assegurar o futuro como puder. Leonardo chega ali para falar com a mãe. Clara serve um suco para o Álvaro e ele pede que ela não faça isso, porque não quer ser dependente dela e quer fazer tudo sozinho. Ela diz que só quer ajudá-lo. Percebendo ele estranho, Clara pergunta ao pai se ele está escondendo algo. Álvaro pede que ela prometa que não vai dizer a ninguém. Ele revela à filha que está recuperando a visão. Leonardo pergunta à mãe se tem a cópia da ata constituída da Fundação Josué Gutierrez. Ela diz que pode organizar todos os documentos que quiser, mas essa mulher não vai se livrar da cadeia, porque é uma ladrona. Léo diz que não pediu a opinião dela e só quer ajudar a mulher. Mirtes diz que ele deveria cuidar de Salma. Ele diz que Salma fugiu com outro cara e não atende suas ligações. Léo recebe um telefonema e fica sabendo que Salma está internada num hospital devido a um sangramento. Mirtes fica chocada. Álvaro diz a Clara que desde ontem começou a ver silhuetas. Ela não acredita nele. Ele mostra que está enxergando um pouco e aponta para as frutas. Clara fica feliz ao saber que ele está enxergando. Álvaro diz que não planeja nada grave e só está fazendo isso para ajudar Ângela a sair livre. Ele pede que ela confie nele. Álvaro pede que Clara vá para a Espanha, pois não é um inválido e não precisa que ela cuide dele, e só quer vê-la feliz, sabendo que não é um estorvo para a felicidade de ninguém. Ele pede que ela guarde esse segredo e vá para a Espanha com Sebastian. Mirtes vai ao hospital e diz a Ângela que veio comprovar que ela está tão mal como diz. Mirtes diz a Ângela que ela não se cansa de meter Leonardo nesses problemas. Ângela pede que Mirtes saia porque não tem vontade de discutir. Mirtes diz que sim e avisa que Leonardo foi à cidade ver Salma, que teve um sangramento e pode perder sua neta. Ângela fica surpresa. Leonardo recebe uma ligação de Álvaro. Léo avisa Álvaro que vai ter que ir a outra cidade, mas Ângela ficará bem, porque o plano deles está caminhando. Álvaro o entende. Léo pede que Álvaro não tente nada mal. Álvaro diz que o bem-estar de Ângela é sua prioridade e pede que ele vá tranquilo. Mirtes diz a Ângela que ela deve estar feliz. Ângela nega. Mirtes tem um surto e diz a Ângela que ela provocou tudo isso, ficando com um homem casado. Ângela diz que nunca quis fazer mal a Salma e muito menos a filha dela, e sabe o que é atentar contra a vida de um bebê, como Samantha fez com o dela. Mirtes diz a Ângela que ela é igual Samantha. Mirtes diz a Ângela que se sua neta falecer, ela será a única culpada. Abel varre sua cela da cadeia. O policial diz a Abel que o amigo dele, Félix, mandou saudações e disse que espera que ele esteja confortável e que fique ainda mais quando for transferido para o presídio. O carcereiro dá uma marretada em Abel. Adela diz a Ângela que aquelas crianças amam muito ela. Ângela diz que também ama eles. Ângela fala que Mirtes esteve ali e contou sobre o estado grave de Salma. Adela fica surpresa. Ângela diz que Mirtes lhe acusou de Salma estar assim, porque, segundo ela, obrigou Leonardo a abandoná-la.
A Adela diz à filha para não permitir que Mirtes a manipule. Ângela fala que Mirtes disse que se o bebê morrer, será sua culpa. A Adela se estressa e diz que Mirtes sempre quer fazer a vida delas impossível e está farta dessa desgraçada. E Mirtes precisa de alguém que dê uma surra nela e que a ponha em seu devido lugar. Abel volta para sua cela. O policial diz que ele ficará ali. Abel diz que o que ele está fazendo é ilegal, que não pode deixá-lo ali. O policial ri e zomba dele. O doutor diz a Félix que a ferida dele está cicatrizando bem. Ele diz que há tequila e a vida boa. Samantha diz que se preocupa caso Félix fique melhor e saia para a rua para se exibir. Samantha diz a Félix que o doutor gosta do dinheiro e enquanto ela paga a ele, fará o que ela quiser. Félix fica tranquilo. Ed diz a Ângela que conseguiu falar com os professores para aplicar o exame bimestral para eles dois. Ângela agradece e fala que passou dias muito difíceis. Ed diz a Ângela que às vezes fica impressionado pela força que ela tem. Ângela diz que ele também foi muito valente. Ed diz a Ângela que quer se especializar em doenças autoimunes para poder ajudar crianças doentes, como Estrelinha. Ângela diz que gostaria de ser médica, especializada em todos os casos. Ele apoia ela. Mirtes coloca um pozinho e o mistura numa xícara de chá. Mirtes dá o chá para a empregada levar para Samantha. Mirtes observa o remédio e diz que ficará com tudo de Samantha. Isaac dá um soco em Leonardo e diz que a esposa dele e a bebê estão à beira da morte por culpa dele, do abandono. O doutor examina a Ângela e verifica a respiração dela. O doutor diz que Ângela sofreu hipotermia e uma infecção nas vias respiratórias superiores, mas que ela já sarou. E nesse momento, Ângela pode ficar à disposição das autoridades. Ângela se preocupa. Nancy diz que vai pedir ao juiz uma segunda averiguação. O doutor diz que é obrigado a noticiar que Ângela está em boas condições de saúde. Nancy diz que sua cliente esteve à beira da morte. O doutor diz que a doença de Ângela foi fingida. Nancy pergunta como ele se atreve. O velho sai. Ângela diz a Nancy que vão lhe meter na cadeia. Nancy manda ela ficar tranquila, porque vão usar todos os recursos para ela não ir presa. A empregada dá um chá para Samantha, mas ela diz que não quer nada. A empregada insiste e Samantha acaba tomando. Leonardo diz a Isaac que não sabe quem ele é e nem vai dar explicações a ele. Isaac se apresenta a ele e diz que é o namorado de Salma e sabe valorizá-la, é diferente dele. Leonardo deseja felicidades, mas diz que precisa falar com a moça. Léo dá um soco em Isaac e entra no quarto de Salma. Léo recebe uma ligação. Na verdade, uma mensagem de Ângela, pedindo para ele se comunicar quando puder. Léo vê Salma. Salma pede que ele saia dali, porque não quer vê-lo. Guigo e Estrelinha fazem uma surpresa para Ed, com a ajuda de Oscar, e parabenizam ele, pois ele está usando todos os recursos disponíveis para adotar Estrela. Ele abraça os três e vê que eles prepararam salgadinhos deliciosos. O advogado responsável chega ali para ver Estrela e saber dos requisitos para o trabalho de Ed. Ele fala que acabou de conseguir a vaga de médico nos plantões que tiver no hospital, pois assim terá um salário fixo para sustentar a menina. Ed chamou o advogado para comer salgadinhos com eles. A Adela vai à mansão Vega. Mirtes questiona. O que faz aqui? Não estamos contratando serviçais? Adela diz que eles estão contratando mulheres da vida, prazerosa. A Adela dá uma bofetada bem dada na vagabunda fácil. Clara canta para seu irmãozinho. Álvaro consegue enxergá-la, mesmo que bem pouco, já que vê cores diferentes e silhuetas. Clara liga para Sebastian e descobre por uma mulher que ele foi para a Espanha. Mirtes ordena que Adela saia antes que ela chame a polícia. Adela pede que ela chame e faça. Mirtes diz que elas não são iguais e ela é uma cozinheira meia boca. Adela diz a Mirta que adoraria que ela chamasse a polícia para eles verem as porcarias que ela esconde. Adela diz que Ângela não está só e tem uma mãe que vai defendê-la com unhas e dentes. Mirtes diz a Adela que ela é uma vagabunda que conseguiu tirar de Geraldo as ações do hospital. Adela diz que o que menos lhe interessava era o dinheiro de Geraldo e quem queria isso era ela.
Mirtes, mas ela não conseguiu seduzi-lo, como todos os homens que levou para a cama. Adela diz a Mirtes que ela só foi para Geraldo uma noite de entretenimento. Mirtes diz que ficará naquela mansão pelo resto da sua vida. Adela diz que ela terminará sem nada. Mirtes diz que nem ela e nem Ângela vão sair limpas disso. Álvaro abraça Clara, que chora muito por Sebastião ter ido embora para a Espanha sem ela. Mais tarde, Adela diz a Ângela que não entende porque aquele doutor está dizendo que ela está bem, sendo que ela ficou muito grave. Adela pede que Ângela confie no amor de Léo. Adela revela a Ângela que enfrentou Mirtes e deu um tapa nela e um chega pra lá na descarada. As duas riem e zombam da meretriz. Leonardo verifica os exames de Salma. O doutor diz que Salma está com uma pré-eclâmpsia que não dá para entender. Léo pergunta a Salma o que está havendo. Ele pensa que ela está mentindo. Salma diz a Léo que ele só se importa pela felicidade com Ângela. Léo diz que pode responder pela sua filha, mas não a ama. Ela o chama de desgraçado. Léo diz que está disposto a deixá-la ser feliz com outro, mas não funcionará nada entre eles. Salma promete se vingar dele, afastando sua menina dele. Samantha olha o retrato do pai e diz que ele lhe odiava demais quando morreu. Ela diz à mãe que ela estaria surpresa por ver o monstro que ela se transformou. Samantha chora e se chama de monstro. Ela quebra o espelho. A empregada vê Samantha surtando e se preocupa. Samantha grita. Léo liga para Ângela e diz que já viu Salma e ela teve um sangramento e verificou os exames, mas acredita que Salma está fingindo tudo. Ângela diz que, conhecendo Salma, os exames com certeza devem ser falsos. Léo diz que conheceu o ex de Salma, um tal de Isaac, na verdade o atual namorado dela. No dia seguinte, Salma se arruma e Isaac dá alta médica para ela. Ele lamenta que o plano dela não tenha funcionado. Salma diz que eles vão ir para Los Angeles e Leonardo jamais conhecerá sua menina. Ângela acorda e vê Léo deitado no sofá. A enfermeira diz que o inspetor Garcia está ali, com o agente do Ministério Público e o médico legista. Leonardo diz a Ângela que vai enfrentar as consequências que forem necessárias para estar com ela. O advogado de Samantha diz à mascarada que Ângela está sendo defendida pela advogada Nancy. Por isso, não foi para a prisão ainda. Samantha se irrita e tem vontade de matar Nancy. Dário pergunta a Samantha com que direito ela quer tirar o carro que Geraldo deu de presente para o Pablo. Ela não quer dar esmolas para esses pobretões, segundo ela. Dário pede que ela tome cuidado. Samantha ameaça passar por cima dele também. Contigo sim, capítulo 126. Leonardo diz ao pessoal que a hipotermia de Ângela provocou insuficiência renal e ela não pode ser transferida para nenhum presídio. Léo mostra os exames tirados do laboratório feitos ontem. O doutor supõe que os resultados dos exames foram alterados. Nancy diz que o doutor Santillana só está fazendo o trabalho de cuidar de uma vida. O doutor diz que fará um novo exame em Ângela. Na mansão Vega, a empregada diz a Mirtes que Samantha não está muito bem e durante a noite ela sofreu uma crise e acredita que ela está usando drogas. Mirtes se finge de besta, dizendo que se preocupa muito. Mirtes diz que precisam ajudar Samantha. Clara diz a Dário que Sebastião foi para a Espanha, mas tem dignidade e não quer ir. Dário diz que ela está morrendo de vontade de ir atrás dele e aconselha ela a ir atrás do garoto e lutar por ele. Ela agradece a ele e logo sai. Na delegacia, o policial come uma torta de presunto e queijo e passa vontade em Abel. Nancy logo chega ali e ordena que o nojento do carrasco do policial abra a porta. Nancy entrega para o lixoso uma ordem do juiz para Abel Pérez sair em liberdade. Abel é libertado. Nancy diz a Abel que Félix está desaparecido e, como não documentou a denúncia, ele pode sair. O advogado comunica a Ed e Oscar que vai conseguir finalizar o processo de adoção para ele ficar com Estrela. E depois de ter visto todo o amor e carinho com quem eles a tratam, isso será autorizado.
Dário diz a Leonardo que Samantha enlouqueceu e quer tirar o carro de Pablo. Léo diz que é uma verdadeira infâmia o que ela quer fazer e está preocupado com ela porque sua mãe disse que ela está bebendo demais e que teve um surto. Por isso, acredita que ela está usando drogas novamente. Mirtes conhece um velho amigo. Ele vai doar para a fundação. O velho pergunta se Mirtes não se lembra dele. Ela fala que eles já estiveram juntos e foi cliente dela há mais de 20 anos. E ela o deixou cheio de prazer, mas depois desapareceu. Ele diz que se ela lhe der uma noite como antes, pagará muito bem. A safada aceita e pede muita grana. A Alma diz a Samantha que vai ir para Los Angeles com Isaac. Ela diz que tentou pressionar Léo de todas as maneiras, mas ele gosta de Angela. Salma diz que só precisa impedir que Léo e Angela sejam felizes. Samantha diz a Salma que Mirtes está incomodada com o tal Isaac e deve se enfurecer quando souber que ela irá viajar. Salma beija seu namorado e eles saem. Leonardo diz a Álvaro que jamais pensou que eles poderiam fazer algo juntos. Álvaro diz que eles podem fazer para ver Ângela livre e feliz. Léo diz que eles não são amigos e Ângela não vai deixá-lo. Mirtes chega na mansão. Ela sofre um assalto e fica assustada. Clara diz a Álvaro que Josué se alimenta muito bem. Álvaro pergunta a Clara se incomodaria se ele fosse para a Espanha com ela. Ela não responde, pois batem na porta. Um cara diz ao Álvaro que conseguiu o que ele pediu. Léo diz que se ele não devolver o carro, Samantha se tornará inimiga dele e fará o possível para acabar com ele. Leonardo pede que Pablo devolva o carro. Ed visita Ângela e diz que conseguiram uma recomendação para adotar a Estrelinha. Ângela fica feliz. Ed endoida de alegria e diz que será oficialmente pai de uma menina incrível. Álvaro vai ao escritório de Samantha e pede para conversarem. Ele avisa que irá para Barcelona com Clarinha e não fará mais nada, pois Leonardo e Ângela se amam. Samantha diz que a estúpida da Salma se rendeu e irá fugir para Los Angeles com o sustentado com quem está. Álvaro puxa Samantha e toca nela, dizendo que quer se lembrar dela, sentir a pele dela. Ela pergunta se ele quer seduzi-la. Álvaro chupa o pescoço de Samantha. Ela sente pena dele e diz que não sente atração por ele. Ele insiste. Álvaro pede uma última noite com ela e garante que ela não irá se arrepender. Anoitece. Salma comunica a Mirtes que vai ir embora e já se cansou de lutar por Leonardo. Mirtes fica triste. Salma também está triste e fala que Isaac vai registrar sua filha como dele. Mirtes chama ela de louca e diz que se ela for, não poderá permitir. Mirtes diz que é sua neta, que ele está carregando, e pede para ela ficar. Salma diz que adoraria se fosse Leonardo quem pedisse isso. Salma diz a Mirtes que sua vingança será igual à dela, com Sandro e Júlio. Mirtes diz a Salma que se ela for por aquela porta, vai se converter em sua inimiga. Salma diz que sabe e que comece a guerra entre elas. Mirtes chora. Pablo está na mansão Vega e diz a Samantha que veio trazer o carro para ela. Samantha fica satisfeita. Leonardo sai do porta-malas do carro e anda no quintal. Ele vai para os fundos da casa para finalizar o plano que armou com Álvaro. Salma visita Ângela no hospital. Salma diz a Ângela que veio dizer que essa noite vai ir embora para Los Angeles e Leonardo perderá ela e a bebê para sempre. Salma diz a Ângela que ela será culpada de que Leonardo nunca conheça a filha. Ângela diz que essa é outra chantagem. Salma diz que desta vez está falando sério e essa será sua vingança e o único pai da sua filha será o Isaac. Ângela diz a Salma que pelo próprio egoísmo dela, ela vai destruir a vida da própria filha. Leonardo anda pela casa. Ele se lembra de quando Álvaro disse que manteria Samantha ocupada toda a noite e que um amigo seu chamaria Mirtes para sair e impressionaria ela com luxos. Ângela diz a Salma que não sabe se acredita nela, porque ela mentiu tanto nessa vida. Salma diz que Isaac está lhe esperando para irem para o aeroporto e não se importa se ela acredita ou não. Ângela diz que Salma está doida. Salma diz a Ângela que ela ficará com a culpa de que Leonardo nunca conheça a filha. Leonardo usa uma lanterna e planeja encontrar os recibos. Ângela diz à mãe que Salma esteve ali e disse que vai ir embora para o exterior e fala que será sua culpa se Leonardo sofrer por isso. Álvaro leva Samantha para o quarto de um hotel. Ela quase se arrepende de sentir
ele dentro dela novamente, porque ela se acha um monstro e ele é um cego, e ela não quer ter pena, na verdade não quer que eles sintam pena um do outro. Álvaro tira a máscara da víbora e mexe no rosto dela. Ele diz que sempre existe um fogo especial muito além do físico entre eles. Álvaro consegue seduzir Samantha, ela toma seus comprimidos. Mirtes diz ao cara que saiu que está assustada com o assalto que sofreu. Ela pede que ele a leve para casa e que deixem isso para depois. Leonardo entra no quarto de Samantha para procurar os recibos em algum lugar. Samantha diz a Álvaro que às vezes pensa que ele enxerga. Álvaro puxa ela e a abraça por trás e beija ela. Ele diz que o cheiro dela o conduz a saber os movimentos ou onde tocá-la. Os dois se beijam. Léo procura os recibos. Álvaro leva Samantha para a cama. Léo não encontra os recibos no quarto de Samantha. Abel come torta com seus familiares. Oscar pede Ed em casamento. Abel também pede Nancy em casamento. Ela fica chocada e feliz. Ed fica emocionado. Abel põe o anel no dedo de Nancy. Ed aceita se casar com Oscar. Nancy elogia Abel e promete que cuidará dele sempre. Luz e Pablo brindam com eles dois. Leonardo entra no quarto da mãe e procura pelos recibos em gavetas e no guarda-roupas. Léo encontra um cofre e consegue abri-lo. Ele escuta a voz da sua mãe chegando e quase tem um treco. Mirtes vai subindo as escadas, falando com um de seus homens. Léo apaga a luz e consegue sair do quarto. A enfermeira vê que Ângela não jantou. Ela diz que está sem fome. Adela dorme. Ângela machuca o olho com a unha. Ela se lembra de quando feriu seu olho e Leonardo cuidou dela e lhe elogiou. Ângela dorme. A enfermeira apaga a luz do quarto e deixa ela e Adela dormirem. Mirtes agradece a seu amante por tudo. A mulher mexe no guarda-roupas, mas fica tranquila ao ver que o cofre está ali. Leonardo está do outro lado e planeja finalizar o plano. Contigo Sim, capítulo 127. No dia seguinte, Nancy mostra para Ângela o anel que Abel lhe deu e fala que aceitou o pedido de casamento. Ângela fica feliz e diz que terá um casamento duplo, porque Oscar também pediu Ed em casamento. Ângela diz que talvez não possa acompanhá-los, porque tem medo de ir para o presídio. Nancy diz que hoje os agentes virão para dizer se ela irá para um presídio ou se ficará ali. Álvaro acaricia Samantha e acorda. Ele se levanta e pega o celular. Ele escuta uma mensagem de Léo, dizendo que sua mãe está ali e que será discreto. O telefone toca. Álvaro se aproxima e desliga. Samantha suspeita e diz que para um cego ele é muito ágil com o telefone. Álvaro pede que ela fique mais um pouco com ele e diz: "Você me faz falta, meu amor." Samantha pede que ele não jogue com ela, porque deu trabalho ficar com ele novamente. Ela diz que ele continua sendo o homem com o que ela gostaria de passar o resto da vida. Luz pede permissão a Dário para sair hoje, porque tem que levar Guigo a uma audição na Televisa. Ele permite que ela vá e dá a tarde livre para ela. Nancy fala para Ângela as coisas que vem sentindo durante a gravidez. Ela comenta que os rapazes não podem trabalhar com o carro, já que não conseguiram crédito para o carro, pois Abel está fichado na delegacia, por isso não devem permitir. Pablo diz a Abel para não se preocupar, porque Leonardo emprestará o carro dele para eles trabalharem. Estrelinha e Guigo se intrometem e escutam conversas alheias. Ed diz a Ângela que falta menos de um ano para eles se formarem e precisam juntar dinheiro para a formatura. Ângela continua com medo de parar na cadeia. Ed diz que ela vai conseguir sair ilesa disso. Álvaro não consegue se comunicar com Leonardo. Mirtes grita pela empregada para trazer seu café da manhã, pois vai sair. Léo sai de um cômodo e volta para o quarto da mãe. Adela diz a Ângela que Josué ficou inquieto durante toda a noite. Ângela diz que ficou só uns dias separada de seu menino e sente como se tivesse sido meses. Adela diz que o sangue chama e o amor é mais forte que todas as ondas do mar. Adela fala que está triste por Geraldo, mas ficará ao lado dela. Leonardo consegue recuperar todo o dinheiro das doações e os recibos. Ele sai da casa. Luz busca Guigo em casa para comprarem a roupa, para ele ir na audição da Televisa. Estrela diz que também quer ir.
Álvaro e Dário levam Clarinha ao aeroporto. Ela achava que ele iria também e fica triste ao saber que ele não vai. Ele diz que ela tem que fazer o próprio caminho. Samantha diz a seu advogado que teve uma noite intensa e acredita que pode melhorar as coisas com seu ex. Ela diz que esse maldito segue sabendo exatamente onde tocar. O advogado diz que o pessoal do Ministério Público está para chegar e vão transferir Ângela para a prisão. Samantha diz que não vê a hora disso acontecer e não vai perder esse momento. Álvaro e Dário se despedem de Clara. Ela vê uma mensagem de Sebastian que diz que está em Barcelona e que se adiantou para esperá-la. Ela chora e abraça Dário. Ele pede que ela seja feliz. Clara se despede do pai e o abraça. Guigo se apresenta na Televisa e canta a música tema da abertura da novela Abismo de Paixão. Canta e encanta os telespectadores com sua linda voz e melodia. Guigo ganha o concurso. Luz abraça o pequeno e o elogia. Mirtes volta para seu quarto e percebe que a luz está acesa. Curiosa, Mirtes verifica seu guarda-roupas e vê que o dinheiro e os recibos da fundação sumiram do cofre. A desgraçada percebe que foi roubada e endoida. O cara do Ministério Público diz a Ângela que hoje ela será transferida para o Presídio Santa Maria pelos desfalques e roubos da Fundação Josué Gutierrez. Ela grita que é inocente. Samantha diz que é uma pena, que ela não pode comprovar. Leonardo chega ali e entrega para o cara os recibos assinados por Ângela, onde consta que ela entregou todo o dinheiro, até o último centavo. Ele entrega para o cara a bolsa com todo o dinheiro que tinha sumido. Samantha fica surpresa e cheia de raiva. Nancy pede que eles coloquem Ângela em liberdade e imediatamente. Samantha diz que isso é uma mentira. Léo diz que aquilo não é falso e encontrou justamente onde ela tinha escondido. Samantha nega ter roubado os recibos e o dinheiro. Nancy diz que aquilo demonstra a inocência da sua cliente. Mirte chora e fica desolada por estar sem nada. Samantha não aceita a acusação contra ela. Mirtes liga para Samantha e ela não atende. Mirte sofre porque aquele dinheiro era seu futuro. O produtor diz à Luz que o seguinte passo para os pais assinarem o contrato de Guigo. Ângela exige que os policiais façam uma investigação a fundo. Léo pede que eles investiguem Samantha e Mirtes Moraes. Nancy solicita a liberdade de Ângela. O oficial diz que quando forem oficializadas as provas apresentadas, determinará se Ângela ficará livre ou não. Samantha surta e diz que não vai continuar participando dessa merda. Valdomiro vê Félix deitado na cama dos pais de Samantha. O verme diz que é um rei e merece ser tratado muito bem. Ele diz que Samantha terá que aguentá-lo, porque é o único que está dando prazer a ela. A empregada vê Félix no quarto de Geraldo e Beatriz e pede que ele saia dali, porque vai causar um grande problema entre ela e Samantha. O nojento diz que está ali para fazer Samantha feliz. Félix diz que ninguém deve saber que ele está ali e garante que é o senhor daquela casa. O policial vai atrás de Samantha e pede que ela se acalme, porque senão vai pensar que ela está obstruindo aquela investigação. Samantha não se importa. Ele diz que vai investigar a casa dela novamente e trará a ordem de revisão. Samantha toma remédios e escuta uma voz na sua cabeça, dizendo que vão pegá-la e que ela está perdida. Ângela agradece a Léo e Nancy por tudo que estão fazendo por ela. Nancy diz que Leonardo conseguiu salvá-la de uma maneira espetacular. Ângela e Léo se beijam. Samantha não quer que Ângela saia livre. O oficial diz que se o que Léo apresentou for legalizado, não terá outra desculpa a não ser deixar Ângela ir, porque as evidências apresentadas mudam tudo. Mirtes liga para Samantha novamente, mas ela não atende. Mirtes está desesperada. Samantha diz ao oficial que talvez Ângela seja inocente, como ele diz. Ela fala que quem pode ter cometido essa fraude foi a própria diretora da fundação, Mirtes Moraes, e eles devem investigar a fariseia. Samantha liga para Mirtes. Mirtes fala que roubaram o dinheiro e os recibos. Samantha diz que sabe quem foi. Samantha diz a Mirtes que se perguntarem se ela roubou esse dinheiro, é para ela negar, porque estão suspeitando que ela está por trás da fraude da fundação. Mirtes fica assustada.
Contigo sim, capítulo 128. Leonardo pede que Ângela se alimente e que coma bem por ela e por Josué. Ângela come um pouco. Ângela se preocupa por Leonardo. O inspetor Garcia chama Leonardo para conversarem. Pablo e Abel não conseguem um empréstimo para trabalharem como taxistas de limusine e ficam decepcionados. Mirtes descobre por Samantha que Leonardo entrou na casa e roubou os recibos e o dinheiro. A víbora sofre ao saber que foi seu próprio filho quem roubou seu suposto dinheiro. Samantha diz à fariseia que o próprio filho dela deu uma apunhalada nas costas dela. Mirtes diz que fará ele devolver seu dinheiro. Samantha diz a Mirtes que se ela fizer isso, terá que dar muitas explicações para eles. Sammy pede que Mirtes tome cuidado, pois já estão suspeitando dela, e Leonardo pediu ao pessoal do Ministério Público para investigar elas duas. Samantha pede que Mirtes deixe esse dinheiro para lá, porque ele veio fácil e foi embora fácil também. Leonardo conta para Garcia como pegou o dinheiro e os recibos na mansão Vega. Ele diz que tudo pertence a Ângela e à fundação, e quem roubou foi Samantha. Garcia não duvida dele, mas fala que ele cometeu um crime diante da lei por invasão de domicílio e roubo. Álvaro e Dário chegam ali. Álvaro diz a Garcia que foi a pessoa que repôs o dinheiro que roubaram de Ângela. Álvaro pede que Garcia verifique quem ficou com o dinheiro da fundação. Mirtes diz ao advogado que estão lhe acusando, lhe cercando, porque roubaram seu dinheiro e agora será difícil meter as mãos na fundação. Mirtes diz que agora seu caminho é tirar a fortuna de Samantha. O advogado diz que está preparando os papéis para Samantha assinar. Uma mulher agradece ao vizinho pela cooperação, porque Nancy e Abel vão ficar felizes quando receberem aquela grana que ele mandou. Guigo lê no jornal. O famoso cantor Memo obteve um contrato de exclusividade com a emissora Televisa para cantar o tema de abertura de uma novela. Estrela diz que ele se acha muito porque será famoso na Televisa. Guigo fala que tudo dará certo se seu pai também assinar o contrato. O vizinho escuta tudo. Léo tenta conseguir uma informação. Ele descobre que Salma e Isaac foram para Los Angeles e fica chateado. Nancy vai até Léo. Ele diz que acabou de confirmar que Salma foi para Los Angeles com o amante. Ele pede que eles formalizem o processo de divórcio e uma maneira rápida dele poder ver a filha. Ângela se lembra de quando Salma conversou com ela e disse que ela seria a única culpada pela tristeza de Léo por não poder ver a filha. Álvaro vai ao quarto de Ângela. Samantha bebe remédios e cachaça em plena manhã. O advogado diz a Samantha que se Mirtes descobrir que foi ela quem a colocou na mira da polícia, vai virar inimiga dela. Samantha diz que deixará a investigação levar seu curso. Ela diz que se Ângela não desfalcou a fundação, os policiais têm direito de investigar tudo. O advogado diz a Samantha que Mirtes o procurou para traí-la e pediu sua ajuda para ficar com a fortuna dela. Samantha fica passada em Cristo e diz que maldita rata que vai acabar com a Mirtes. O advogado sugere que ela atue com cautela, pois fez Mirtes pensar que está seguindo o jogo dela, e eles podem fazer ela cair até o fundo do poço, no momento oportuno, sem que Samantha seja afetada. Ângela fala para Álvaro que vai voltar para Real do Mar para construir sua clínica e ter uma vida com Leonardo. Álvaro diz que ela quer afastá-lo de Josué para sempre. Ângela diz que vão encontrar a maneira dele poder ver a criança. Ele diz que para onde ela for, ele irá também. Ângela diz que ele não pode vir com eles para o povoado. Álvaro diz a Ângela que estará com ela para sempre. Guigo diz a Estrela que nunca será exibido, mesmo que fique famoso e que todo mundo lhe pida fotos. Estrelinha diz que ninguém contratou ele e ele se sente pior que Luiz Miguel. Ele pede perdão e pede que ela não fique chateada com ele. Estrelinha diz que quando ele tiver fãs e conhecer gente famosa, irá lhe abandonar. Ele diz que isso não, pois eles sempre serão amigos. Eles se abraçam. Félix come torresmos com cerveja. Samantha o encontra ali e pergunta como ele entrou ali e com permissão de quem. Samantha diz que ele não pode ficar ali. Félix diz que é cúmplice dela. Ele fala que ficará ali. E se pegarem ele, ela também será pega. Garcia está na casa de Samantha. Ele diz que conseguiu uma ordem judicial para ver a casa.
Samantha manda uma mensagem para Félix se esconder, pois o inspetor está na casa e pode encontrá-lo. Garcia vai ao quarto de Mirtes. Félix está escondido no guarda-roupas. Garcia quase o abre, mas é interrompido por uma ligação e precisa sair. Léo diz a Dário que Salma foi para o exterior com o tal de Isaac e fugiu, sem se importar que ele é o pai do bebê que ela espera. Dário diz a Léo que toda a atenção ele deu a Ângela e ele mesmo tomou a decisão de com quem queria estar. Léo fica triste por pensar que pode não conhecer sua filha. Dário diz que acha que com o tempo Salma deixará que ele veja a menina quando nascer. Ângela diz à mãe que está triste e preocupada com Leonardo, porque ele está bem sensível depois que Salma foi embora do país com o cara que está. Ângela diz que Salma tinha razão e Leonardo pagará um preço muito alto por defender seu amor. Adela diz à filha que não é culpa dela, e sim de Salma. Abel e Pablo informam Nancy que não aceitaram dar um empréstimo para eles. Nancy pede que eles arrumem outro jeito de conseguir um carro. Nancy pede para pedir o crédito em seu nome para eles. Abel não aceita. Samantha vai até o tonto do Félix e diz que ele não pode ficar naquele quarto, pois é um lugar sagrado. Ele pede que ela baixe a voz, porque não tem ideia de com quem está falando. Ele enforca ela e obriga que ela diga: "Me solta, meu amor." Ela acaba dizendo isso. Félix diz a ela que acha que todos os homens são cachorrinhos e paus mandados delas, mas com ele ela errou. E de agora em diante, é melhor ela satisfazer a ele como o rei que é, pois ela está ficando só, porque não vale nada, e ela só tem a ele. Samantha o chama de desgraçado. Nancy diz a Abel que se ele estivesse no seu lugar, também faria o mesmo por ela. Ela pede que ele deixe ela conseguir o crédito. Abel diz que ela é mulher e ele homem, e são os homens quem devem conseguir o pão de cada dia. Nancy diz que pode conseguir o crédito e eles lhe pagam mensalmente, conforme forem recebendo. Abel acaba aceitando. Ed come uma salada ao lado do namorado. Estrela e Guigo chegam ali. Eles pedem que eles cooperem com dinheiro para o casamento de Nancy e Abel. Oscar dá uma graninha para ajudar. Nancy e Abel ficam surpresos ao verem o tanto de dinheiro que as crianças juntaram para a festa deles. Guigo diz que eles são uma família e devem se ajudar. Já à noite, o investigador diz que com as provas apresentadas, provaram que Ângela não tem nenhum envolvimento nem responsabilidade no crime de fraude da fundação. Ele diz que ela está livre. Ângela fica feliz. Ela pede que seu nome fique limpo, para depois dar certo de construir a clínica em Real do Mar. Luz vê Dário chorando. Dário diz que se apaixonou por Clarinha, mas a diferença de idade se transformou num problema para eles, e entendeu que prolongar aquilo seria ruim, porque a menina tem uma vida longa pela frente, e por isso deixou ela ir. Luz diz que ele foi muito nobre por ter deixado ela ir. Ele diz que há momentos que não pode deixar de sentir falta de Clara. Luz pede que ele não fique cabisbaixo e o abraça. Pablo flagra os dois. O vizinho diz a Félix que Guigo conseguiu ser contratado para cantar o tema de uma novela na Televisa, mas que não poderá fazer se ele não autorizar. Félix diz que a vida dá muitas voltas e é o karma. Por isso, agora fará o maldito inválido catarrento sofrer junto com a Luz. Álvaro está enxergando aos poucos. Samantha o visita e pergunta por que ele a enganou, porque tinha um trato. Ele diz que a enganou novamente. Samantha diz que fará ele pagar pela sua traição. Ela ameaça ele, matar Clarinha, e diz que vai investigar onde ela está, para fazer ela pagar por tudo. Álvaro pede que a bruxa não se meta com sua filha. Samantha o chama de infeliz e diz que maldita a hora que ele cruzou seu caminho. Ela tenta bater nele, mas ele segura a mão dela. Samantha diz que ele não está cego e enganou eles novamente. Ângela e Leonardo chegam ali. Samantha garante que Álvaro não está cego. Ângela e Leonardo ficam surpresos. Félix agradece ao vizinho por ter trazido essa informação para ele. Félix paga o fofoqueiro. Álvaro diz que não está vendo. Samantha pede que ele diga a verdade, pois evitou que ela batesse nele. Samantha pede que Leonardo verifique se Álvaro pode enxergar. Álvaro diz que não pode ver. Ele fala que Samantha está mentindo e fazendo o inferno. Ela chama ele de cínico e diz que acreditou nele, mas ele enganou todos eles de novo.
Samantha o ameaça de morte e garante que farão todos pagarem pelo que lhe fizeram. Ângela chama Samantha de ladra e diz que as porcarias que ela faz não serviram de nada, já que eles foram mais inteligentes que ela. Ângela pede que Samantha saia e que os deixe em paz, pois o jogo dela acabou. Samantha diz a Ângela que isso está apenas começando para ela e sai. Contigo Sim, capítulo 129. Enciumado, Pablo diz à Luz que agora que Clarinha foi embora, Dário está buscando consolo nela. Luz diz que é a esposa dele e não vai tolerar isso, porque já viveu uma relação tóxica com um cara que lhe maltratava e sentia muitos ciúmes. O abelhudo pede que ela não compare com o idiota do Félix. Luz diz que ele está dando a entender que ela é uma qualquer, coisa que não é, nem aqui nem na China. Pablo diz que não disse que desconfia dela, mas desconfia de Dário. Ele pede que ela não se aproxime tanto do doutor. Luz diz que vai ir para casa e pede que ele pense bem, caso queira ficar com ela. Ela sai. Dário pede ao Pablo para conversarem. Álvaro pede que Léo e Ângela fiquem atentos com as ameaças de Samantha. Ângela diz que graças a eles dois, botaram ela em seu devido lugar. O casal se abraça e Álvaro fica como um poste. Ângela diz a Álvaro que pela primeira vez, finalmente, está vendo que ele mudou. Léo pergunta a Álvaro se de verdade não pode ver nada. Ele diz que não. Léo pede para fazerem umas provas para verificar. Álvaro não aceita provar nada e ele afirma que não está enganando ninguém. Dário pede desculpas a Pablo pelo problema que causou. Ele diz que o que fez com Luz foi sem má intenção e não voltará a se repetir. Pablo diz a Dário que nesse hospital dizem que ele tem uma fama bem longa de sempre ficar com todas as colegas. Dário pede que ele lhe dê o benefício da dúvida e que não tenha ciúmes de Luz, pois ela é uma grande mulher. Pablo dá razão ao doutor e eles se entendem. Ângela diz a Léo e Álvaro que já chega. Léo diz a Ângela que tem certeza que Álvaro está vendo. Léo joga um urso em Álvaro e ele finge que não está enxergando nada. Ângela diz que se eles querem se matar, que se matem, porque precisa estar em paz e vai ficar com seu filho. Léo decide ir embora e beija Ângela. Álvaro manda Léo embora. Eles vão lá fora. Dário diz a Pablo que soube de todo o assunto do carro que ele teve que devolver para Samantha. Dário diz a Pablo que vai autorizar que o consórcio ceda um carro a ele para ele continuar com o trabalho de chofer. Pablo agradece muito e fala que falou coisas horríveis dele e agora ele está lhe tratando bem. Álvaro pede a Léo para se afastar de Ângela e recuperar Salma e a filha, mas que os deixe em paz. Léo diz que ele não vai conseguir o amor de uma pessoa que machucou tanto, com esses enganos. Álvaro diz a Léo que sabe que Ângela ainda sente algo por ele. Léo diz que Ângela só mantém ali porque ele é pai do filho dela, e não é por amor. Álvaro manda o imbecil embora. Léo manda ele tomar cuidado com o que vai fazer, porque estará o vigiando. Samantha chega em casa morrendo de raiva. Mirtes pede que ela fique tranquila e oferece um chá. Samantha diz que não quer nada. Mirtes insiste para ela tomar. Samantha diz que acabou de descobrir que Álvaro voltou a enxergar e quem sabe desde quando esse cara está os enganando. Mirtes fica chocada e fala que Álvaro é muito habilidoso. Mirtes pede que Samantha não se estresse com esse nojento. Ela toma o chá. Mirtes diz que sabe que se distanciaram, mas fala que a ama muito e estará ali para apoiá-la. Mas o que importa é que elas têm uma a outra. Mirtes diz que defendeu tanto Léo e ele lhe traiu e jamais pensou que seu filho se voltaria contra a própria mãe. Mirtes diz a Samantha que pode ser mais útil para ela do que ela imagina. Mirtes começa a falar mal de Félix, mas o magrelo nojento aparece ali. Ele fica ao lado da sua cuca. Ângela se prepara para dormir. Adela pergunta o que ela tem. Ângela diz que foi doloroso ter ficado longe de Josué por uns dias e nem imagina como será para Leonardo ficar sem sua bebê. Adela diz que Salma não tem coração e não pode entender como ela pôde pôr a vingança pessoal por cima do bem-estar do bebê. Ângela diz que vai localizar a mãe de Salma para saber aonde a loira está, na cidade de Los Angeles. Pablo comenta com o Abel que eles são muito brutos, mas que não quer perder sua luz.
Abel também não quer perder sua Nancy. Pablo diz que eles precisam mudar certos modos. Leonardo chega ao seu apartamento. Ele, triste, manda uma mensagem para Salma, pedindo para ela não castigá-lo, levando sua filha para longe, e pede que ela responda. Léo manda mensagem para Ângela. Ela diz que não conseguiu dormir, mas que sua mãe e Josué já dormiram. Léo fala que não está muito bem e continua incomodado pelo caso de Álvaro. Léo diz que não consegue deixar de pensar que Álvaro continua mentindo. Léo diz a Ângela que fará todo o possível para encontrar Salma e será um pai presente na vida de sua filha. No dia seguinte, Ângela tem um sonho onde vê Léo com a bebê, que ele teve com Salma. No momento, Salma chega, pega sua filha e diz a Léo adeus, e pede que ele se despeça da filha, porque nunca voltará a vê-la. Ângela acorda do sonho, bem confusa e estressada. Pablo pede perdão à Luz pelo que aconteceu ontem, e fala que ele e Abel cresceram com uma educação machista, e que é difícil mudar. Por isso, pede que ela o compreenda, pois não quer machucá-la, nem ser uma figura parecida com Félix. Luz diz que também mudou, e todo o processo de sair de uma relação de maus tratos como a que viveu com Félix lhe deixou uma mulher diferente. Ela diz a Pablo para ele confiar nela, porque é honesta. Pablo diz que sabe e quer que ela seja feliz. Por isso, trabalhará em si mesmo para não ser ciumento. Eles fazem as pazes e se abraçam. Mirtes pergunta a Léo por que roubou seu dinheiro. Leonardo diz à mãe que ela tirou esse dinheiro dos negócios sujos dela. Sabe-se lá com quem. Ela bate na cara dele e diz que de onde tenha tirado, isso é assunto seu. Léo diz que também é problema seu, desde que ela roubou Ângela e tentou botá-la na cadeia. Ele acusa a bruxa de ter roubado o dinheiro com a ajuda de Félix e Samantha. Ela não aguenta ouvir tanta estupidez e fala que sente vergonha de ter um filho como ele. Ele pergunta de Salma, mas ela diz que não sabe onde ela está e que se soubesse, não o diria. Léo diz à mãe que se descobrir que ela teve algo a ver com a morte do seu pai, não terá piedade dela. Mirtes sai da sala chorando muito. Ed encontra Ângela no hospital. Ângela diz que precisa pedir um favor a Oscar. Ela pede que Ed peça que o rapaz vá de tarde na sua casa. Na emissora Televisa, Luz pega o contrato de Guigo. O produtor pede que ela traga o contrato assinado por ela e pelo pai da criança. Pablo aparece ali com Guigo. Pablo pede que Guigo ponha o uniforme, pois terá que voltar para a escola. Ele fica triste. Luz diz a Pablo que está preocupada com o contrato, porque se Félix não assinar, Guigo não poderá seguir em frente com essa oportunidade. Ed coloca algumas roupas em Estrela, mas ela não curte muito. Ed diz que ela terá que voltar à escola como todas as crianças. Estrela fica tristonha e fala que uma de suas vantagens de ser órfã é que não precisaria ir para a escola, já que no orfanato tinha de tudo. Luz fala com Nancy e diz que hoje recebeu o contrato do produtor para Guigo gravar o tema da abertura da novela na Televisa, mas Félix precisa assinar o contrato e acredita que o infeliz não irá assinar. Nancy diz que vão ter que pedir ao juiz para restringir os direitos de Félix como pai, porque ele é um foragido da justiça. Ângela consegue a ajuda de Oscar para procurarem Isaac, amante de Salma, nas redes. Oscar encontra o perfil do rapaz. Ângela diz que conhece esse Isaac porque ele lhe deu um donativo para doação. Ed diz que sabia que essa chata da Salma estava envolvida nessa fraude. Ed pede que Ângela diga isso para Leonardo. Ângela diz que isso quer dizer que Mirtes, Salma e Félix estiveram unidos nisso. Ed diz que são um complô. Abel leva umas panquecas e um refrigerante de laranja para Nancy almoçar. Ela fica feliz. Nancy e Abel começam a pensar em que nome vão pôr no bebê que esperam. Ângela avisa Léo que Salma também esteve envolvida na fraude e Isaac lhe fez uma doação. Léo diz que então todos estiveram unidos para afundá-la. Nancy chega ali e entrega para Ângela um jornal, e o secretário de saúde limpou ela de qualquer má administração da fundação. Ângela fica contente e abraça Nancy. Ela também abraça Léo. Léo pergunta o que vai acontecer com sua mãe. Nancy diz que vão ter que falar com um tabelião para afastá-la. Léo avisa Nancy que Salma esteve metida na cilada que fizeram a Ângela. A advogada fica surpresa. Ed e Estrela chegam à vila. Ed diz que não conseguiu matricular Estrela na escola. Estrela não se importa, já que não queria ir mesmo. O advogado chega ali. Informa Ed, Oscar e Adela que autorizaram a adoção legal de Estrela para Ed. Ed
Ed fica feliz e abraça a menina. Todos se alegram. O vizinho, cúmplice de Félix, entra na casa de Pablo, Luz e Abel, aproveitando que não tem ninguém. Ele deixa um envelope no local. Ângela fala com Marques, secretário de saúde, e diz que recuperou os recibos e o dinheiro. Marques diz que precisam que as pessoas voltem a confiar nela e, por isso, publicaram a matéria nos jornais. Ela o agradece. Ele admira ela. Anoitece. A enfermeira diz a Samantha que os provedores estão esperando por ela. Samantha não quer falar com eles. Sua visão fica turva e ela fica agressiva, devido aos remédios que ingeriu. O advogado pede que Samantha tenha atenção aos pacientes e ao hospital. Samantha não se importa. Ela procura pela carta que Yolanda escreveu, aonde incriminava Mirtes. Ela não encontra a carta e fica desesperada. Luz chega em casa e se depara com uma carta de Félix, onde ele diz que ela não se livrou dele e nem ela e nem o aleijado serão felizes. Por isso, não vai assinar o contrato e deixará eles serem os pobres asquerosos para sempre. Luz fica triste e com medo.